Salve, salve, pessoal! Você sabe qual é a diferença entre os movimentos da elevação pélvica para o agachamento? Bom, eu sou o professor Tiago Mata e vou explicar para você especificamente quais são essas diferenças da forma científica e mostrando dados para isso. Bom, antes de começar, lembrando, dá um like aqui, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, segue o perfil, segue o canal e clica no sininho para receber as notificações que periodicamente, frequentemente, eu vou estar mandando vídeos para vocês. Bom, essa pergunta ela é muito frequente em relação à elevação pélvica e o agachamento. Para isso, eu vou facilitar e didaticamente eu vou mostrar alguns slides para vocês, para deixar mais claro todo esse conteúdo que eu estou querendo apresentar para vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui. Sei que o vídeo está sendo compartilhado agora, né? O meu slide está sendo compartilhado. Então, é, essa é uma pergunta clássica. Hoje em dia a gente recebe muitas dessas perguntas, que é saber qual é a diferença desses dois exercícios. Como eu estou num momento que eu estou na terceira aula, terceira parte de um conteúdo sobre o a elevação, movimento, entendeu? Os movimentos. Inclusive, vou deixar os dois vídeos aqui, o link dos dois vídeos aqui embaixo, na descrição do vídeo, para que você, se não assistiu, assiste lá para poder entender uma sequência lógica de entendimento. No primeiro vídeo, a gente discutiu sobre conceito de movimento. No segundo, a gente mostrou algumas várias aplicações sobre o movimento. E agora, eu vou mostrar o que a ciência fala sobre esse conteúdo, especificamente para responder essa pergunta. Qual é a diferença dos movimentos entre o agachamento e a elevação pélvica? Para quem não está habituado, o agachamento é o de baixo, tá? Onde o cara está com os pés no chão, a barra em pé, com a barra nas costas, e ele desce e sobe, faz o agachamento. A elevação pélvica, ou hip thrust, ou elevação de pelve, que seja, é o outro movimento, onde o indivíduo está mais ou menos na horizontal, com as costas apoiadas no banco, os pés no chão, o joelho em flexão e a barra não nas costas, mas no quadril dele, sobre o quadril dele. A partir destas posições, a gente começa a entender, bom, o movimento é diferente, óbvio que é diferente, estou olhando. Mas olha só, lembra lá da cinemática que a gente está falando? Lembra das articulações que estão se movimentando? Lembra dos tipos de movimento? Primeiro vídeo dessa sequência de três, eu vou falar exatamente disso, dos movimentos rotacionais das articulações envolvidas na elevação pélvica e no agachamento. Olhando assim, rapidamente, a gente já consegue perceber que eu tenho movimento de duas grandes articulações, mais a terceira, mais distal, termos direcionais, tornozelo, joelho, quadril mais proximal, ou seja, eu tenho três articulações se movimentando, rodando, movimentos rotacionais, onde que na descida do agachamento ele vai estar flexionando o quadril, o joelho e fazendo a dorsiflexão do tornozelo, e na elevação pélvica, a mesma coisa, fazendo, quando ela está subindo, por exemplo, a barra está subindo, vai estar fazendo um movimento de flexão plantar de tornozelo, de extensão de joelho e de extensão de quadril. Esses movimentos contrários na fase de excêntrica para a fase concêntrica. Só daí a gente já começa a entender os movimentos. Mas vamos especificar. Lembrando, a biomecânica quantifica o que a cinesiologia qualifica. Até o presente momento, eu só falei de cinesiologia. Agora a gente vai entrar em biomecânica especificamente. O que a ciência fala sobre isso? Um artigo publicado em 2021, numa revista chamada PLOS ONE, por um pesquisador, o primeiro pesquisador se chamava Brasil, o sobrenome dele Brasil. Ele fez uma análise, dentre outras coisas, cinemática, através de diversas câmeras, avaliando em três dimensões e quantificando, aqui no caso em duas dimensões, as articulações do tornozelo, do joelho, do quadril e da ligação entre a pelve e o tronco. E aqui a gente vai ter algumas variáveis cinemáticas que a gente já vem abordando, como o ângulo do tornozelo, do joelho, do quadril e do tronco com a cintura pélvica,
assim como a velocidade angular média dessas articulações ao longo da fase concêntrica. Além disso, ele fez outras análises que são cinéticas, que não vem o caso da gente abordar aqui, aprofundar aqui, mas eu vou deixar falando, vou falar porque está aqui, né? O gráfico está aqui, onde a gente tem aqui o torque, que a gente chama de momento, e aqui a potência, tanto do tornozelo, quanto do joelho, quanto do quadril e da ligação entre o tronco e a pelve, ou a pelve e o tronco. Assim, a gente usa especificamente na prática sobre esses conteúdos, sobre esse conceito? É olhar o que está acontecendo tanto no joelho quanto no quadril. O tornozelo ele se movimenta muito pouco, ele tem pouca variação, tanto num exercício quanto no outro. A gente não tem tanta importância, pelo menos cinemática, para a gente abordar a respeito do tornozelo, nesse caso, nesse contexto, para responder essa pergunta. E a gente vai olhar para o joelho. Na elevação pélvica foi com o exercício que esse estudo analisou. A gente está aqui olhando um gráfico da variação angular do início da fase concêntrica zero até o final da fase concêntrica 100%. E aqui são os ângulos. Aqui zero, o quadril todo estendido, perdão, o joelho todo estendido, e aqui os ângulos que o joelho trabalhou. A gente consegue ver que o joelho não chega nem próximo de zero. Você não estende o joelho todo nesse exercício. E olha para o movimento nesse GIF aqui. Realmente, né? Não faz sentido você pensar em estender o joelho todo. O pé está no chão, a coxa está paralela ao solo. Não tem como estender o joelho inteiro, deixar o joelho todo estendido, né? E aí ele mostra, esse artigo mostra que o joelho varia, sei lá, vamos botar aqui 110. A variação angular, olhando para o movimento, variou em torno de 20, 25 graus. Ou seja, o joelho está quase todo o tempo estendido. E aí, tipo, então, nesse sentido, os músculos que estão agindo ali, eles vão estar agindo sempre com um joelho mais ou menos no mesmo ângulo. Então, ok, é uma informação que eu tenho. Legal. Só que assim, quando a gente olha esse exercício, observa esse exercício, a gente olha ele através de um foco, não no joelho, mas no quadril, né? Esse exercício ele é pensado nisso. Mas o caminho da gente pensar no músculo ou na articulação, a gente tem que entender do movimento em si. E pensando nisso, que esses caras fizeram esse artigo. E olha só o que acontece com o quadril. Olha como o quadril funciona nesse exercício. Ele também não chega a estender todo, mas chega bem próximo, lá em torno de 10 graus de extensão. Lembrando, zero com o quadril todo estendido, posição anatômica fundamental, zero com o quadril estendido. E aqui, no início da fase concêntrica, ele está com o quadril aproximadamente 90 graus. Então, se ele vai de 90 a 10, com muita boa vontade, ele está movimentando o quadril em 80 graus, partindo de 90 com quadril flexão, indo até 10 graus, não estendendo o quadril inteiro. A partir daí a gente já entende assim, opa. Então o quadril na elevação pélvica, ele chega no máximo a 90 graus. Em alguns casos aqui, no caso aqui, essa linha preta aqui é a linha média, da média dos voluntários. Essa barrinha cinza aqui a gente chama de dispersão. Alguns caras podem ter chegado a 100, 105 graus, mas poucos. E alguns aqui também chegaram muito próximo de 0 grau. Mas a gente tem que observar o valor médio, que é essa linha preta aqui, no início da fase concêntrica, aqui no final da fase concêntrica. Essa é a variação angular. É o que eu estou perguntando. A minha pergunta lá no início do vídeo foi essa, né? A gente estava observando efetivamente isso. Tudo bem. Nesse artigo, publicado em 2021, a gente tem essa resposta. E o que a literatura traz sobre o agachamento? E eu fui num artigo clássico, lá da década, do início dos anos 2000, 2001, de um pesquisador, um grupo de pesquisadores liderado, assim, o primeiro autor se chamou Scamilla, Rafael Scamilla.
publicado na Medicine Science Sports Exercise. Entenda, eu vou trazer sempre artigos de boa qualidade aqui para vocês. Sou pesquisador, eu sei quais são os bons artigos e eu só trago bons artigos. Eu posso até trazer um artigo não tão bom, mas eu vou mostrar para vocês de por que ele não é tão bom, tá? Nesse artigo aqui, o que ele faz? Ele faz duas análises. Análise em duas dimensões e em três dimensões, tá? Em dois tipos de agachamento. O agachamento sumô, aquele afastado, que eu mencionei bastante no vídeo passado, e o agachamento tradicional, o agachamento paralelo, com os pés paralelos. Os dois tipos de agachamento, fechado e o aberto. No caso aqui, o da esquerda é o agachamento fechado e o da direita aqui é o agachamento aberto. E ele está mostrando aqui a variação angular do agachamento, aberto e fechado, tanto do joelho quanto do quadril. Em pontilhado, tá fininho aqui, a gente está olhando em duas dimensões. Em linha preta, a gente está olhando em três dimensões. Vocês podem observar que, quando eu estou olhando o agachamento fechado, para responder somente essa questão, para entender essa questão, somente o agachamento fechado, quando eu estou comparando os dois em duas ou três dimensões, olhando somente em um plano em duas dimensões com uma câmera, ou olhando pelo menos com duas câmeras para avaliação em três dimensões, a gente consegue entender que tanto faz duas ou três dimensões para avaliar o joelho no agachamento fechado. Porque a linha pontilhada está muito próxima da linha contínua preta. Da mesma forma, a gente pode olhar para o aberto. Entretanto, algumas pequenas variações aqui ao longo do movimento. Quando a gente está olhando aqui para o quadril, também no agachamento fechado, que ele acontece basicamente em um plano, né? Basicamente no plano sagital. Eu vou falar especificamente sobre isso. Se você já sabe sobre planos, você vai entender do que eu estou falando. Se você não sabe, aguarda os vídeos que vão chegar para frente, que vão abordar sobre planos e eixos. Então, em duas dimensões, para o quadril, e em três dimensões, para o quadril, tanto faz com agachamento fechado. Quando eu estou falando de agachamento aberto, aí sim a diferença é muito grande da variação angular. Vocês podem ver que é, em duas dimensões, o quadril ele é subestimado quando eu estou comparando com a avaliação em três dimensões no agachamento aberto. Então, a gente já tem uma ideia do porquê e quando a gente começa a olhar e ter a importância de olhar em duas ou três dimensões, algumas articulações, dependendo do movimento que eu estou fazendo, né? Então, olhando especificamente para o joelho, o agachamento aberto e o agachamento fechado, a gente vai ter um ângulo final, do final da fase concêntrica, no fechado, chegando a em torno de 100 graus aproximadamente do joelho, e para o aberto, em torno de 80. Começa a reparar que, dependendo de como eu coloco os pés para fazer o agachamento, o joelho flexiona muito mais, movimenta muito mais com os pés próximos do que quando estou fazendo com os pés afastados. Não estou lidando com implicações de exigência do músculo, estou apenas fazendo uma referência na variação do ângulo do joelho aberto ou fechado. E não sei se vocês lembram, na elevação pélvica, ele vai até 90 graus, mais ou menos, o quadril. E o joelho quase não movimenta. Mas olha só o quanto ele está movimentando. Está saindo de lá de 10 graus de joelho, chegando a 100 graus no fechado, saindo a 10 graus de posição do joelho, o joelho não está totalmente estendido, chegando a mais ou menos 80 graus. Olha o quanto se movimenta. O fechado, a variação angular é em torno de chega a 20 graus a mais de flexão do joelho. Mas, obviamente, eu não estou focando muito no joelho, eu vou pensar no quadril, quando estou comparando um com o outro. E olha o que acontece com o quadril. Olha só que engraçado, que curioso, digamos assim. Da mesma forma, o agachamento fechado chega até 120 graus de quadril, o quadril. Saindo de torno de 20 graus a 120 tem uma variação angular de 100 graus, diferente dos 80 que a gente observou com muita boa vontade, 75, 80, na elevação pélvica, no mesmo plano de movimento.
Entretanto, quando a gente está olhando o agachamento aberto, o sumô, ele vai sair não de 20 graus, mas vai sair de mais ou menos 30 graus e não vai bater 100. Se chegar a 90, estou satisfeito. Então vai de 30 a 90. Repara quanto varia o ângulo e qual é o ângulo final disso. Para depois sim a gente pegar esse contexto cinético, cinemático e olhar a cinética desse conceito. Para depois sim a gente fazer qualquer inferência, mas partindo somente da análise do movimento, a gente já tem uma grande diferença entre a elevação pélvica e o agachamento. E principalmente quando eu estou falando do agachamento fechado, que é o aparentemente mais próximo da posição dos pés da elevação pélvica. Bom, eu vou parar de compartilhar meu vídeo aqui. Stop share. Então, assim, a gente fecha basicamente esse conteúdo, a gente fecha terceiro vídeo sobre esse tema, que é de movimento, de entender sobre movimento. Primeira pergunta que foi gerada lá no primeiro vídeo foi sobre amplitude de movimento. Só daí a gente já olhou o que acontece em dois exercícios, para duas articulações. A gente tem muito mais coisa para evoluir. E se você pegar esse conteúdo e a gente levar para outros aspectos, para outras ideias, para outros exercícios, você pode diversificar o seu conhecimento, tá bom? Bom, em resumo, a gente tem a, uma ideia de que pequenas modificações, a gente vai ter pequenas variações angulares, ou grandes variações angulares, o que pode mudar radicalmente o exercício, na hora de você escolher um ou escolher outro, ou de você mudar o exercício, digamos assim. Então, a biomecânica ela tem esse, esse grande poder para a gente poder chegar nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, se você acha que faz sentido esse conteúdo, de novo, dá o like, compartilha, segue o canal, a gente vai acompanhando e desenvolvendo isso. Qualquer dúvida, qualquer exercício que você queira que eu faça uma análise semelhante a essa, escreve aqui no comentário, aí sim a gente vai conseguir chegar mais à frente, tá bom? É, A gente fecha essa terceira parte desse bloco de vídeos sobre movimento em si, e depois a gente vai dar sequência a outros vídeos. Eu vou pensar o que a gente pode fazer por aí, tá bom? Gente, forte abraço. Não esquece de compartilhar isso e a gente se vê na próxima. Valeu!